Bom, como já era de se esperar, o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis foi um absoluto sucesso. Nem mesmo a Warner esperava que ele fosse ser tão bom quanto foi. Ver a turma da Mistério S.A. lidando com monstros reais em um caso sobrenatural de verdade foi um sucesso estrondoso. O público abraçou a ideia com força e a grande maioria de nós sentiu medo de verdade quando viu esse filme pela primeira vez, porque ele foi bem pesado para o público infantil. E nós já sabemos, se a receita é boa, repetimos o prato. E foi isso que aconteceu nesse caso. Cara, vocês me pediram tanto, mas tanto para trazer o filme de hoje nos comentários, que a própria inteligência artificial do YouTube me recomendou gravar ele logo. E claro, né, eu não poderia deixar passar essa oportunidade e aqui estou eu. Inclusive, muito obrigado pelo engajamento de vocês e por todos que se inscreveram no canal. Vocês são demais e sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por isso. E caso você ainda não tenha visto a review de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, eu vou deixar esse vídeo disponível aqui para você ver depois. Assiste lá porque também tá muito legal. Continuando. Como eu falei, a temática de monstros reais no universo de Scooby-Doo foi muito bem recebida pelo público. Então, a Warner decidiu lançar no ano seguinte um novo filme com esse mesmo enredo, Monstros Reais. Só que dessa vez, a história iria se passar em um cenário mais comum, digamos assim. Um suposto fantasma de uma suposta bruxa que tá assustando os moradores de um vilarejo. Parece meio clichê mesmo se tratando de Scooby-Doo, mas não é isso que esse filme nos mostra. Por isso, hoje nós vamos viajar para Oak Haven, um pequeno vilarejo localizado em Massachusetts. E lá, junto com a turma da Mistério S.A., nós vamos investigar um caso que mais parece uma isca para algo muito maior. Meus amigos, hoje nós vamos conhecer Sarah Ravencroft, a bruxa mais poderosa e mais temida da região. Então vambora, porque hoje é Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. O filme começa nos mostrando a turma da Mistério S.A. resolvendo um problema dentro de um museu. Museu esse que está sendo atormentado por dois monstros. Monstros esses que, na verdade, são dois bandidos mascarados, o que já é esperado de Scooby-Doo. Após terem desmascarado esses dois bandidos, nós descobrimos também que quem está dentro desse museu e deu uma forcinha para a turma foi o Ben Ravencroft, um escritor de livros de romance e terror que é muito admirado pela Velma nessa trama. A Velma realmente é muito fã dele. Ela acompanha tudo que ele faz, já leu todos os livros dele e sabe de cor todas as escritas dele. Ela realmente gosta muito dele. Bom, ele disse que estava dentro do museu fazendo uma pesquisa para um novo livro dele, quando viu dois indivíduos esquisitos e decidiu dar uma investigada. E acabou descobrindo que eram dois bandidos. Ele manifesta um certo conhecimento sobre a gangue do Scooby e sabe o nome de todos os integrantes da turma. Aproveitando a deixa, ele diz que está voltando para a cidade natal dele para passar um final de semana. É num pequeno vilarejo chamado Oak Haven, que fica em Massachusetts, e de quebra, ele convida a Velma e o resto do pessoal para ir com ele para conhecer o lugar. Ele diz que é um lugar muito bonito e bem pacífico. O pessoal aceita logo de cara, dizendo que vai ser muito bom dar um tempo nos mistérios para descansar e relaxar um pouco, dar uma esfriada na cabeça, e diz que vai ser bom para eles. Bom, dito isso, pé na estrada, todos vão para Oak Haven. E cara, aqui eu preciso parar para elogiar o desenho desse filme. Desde quando começou até agora, se você for reparar bem nos cenários, você vai ver que é tudo muito bonito. Desde a cena do museu até agora. O desenho é muito bem feito e as cores são vivas e convidativas. Você olha e vê que realmente eles estão dentro de um vilarejo. Na cena anterior, no museu, quando você tá assistindo, dá pra perceber que era uma atmosfera meio medonho, sabe? Meio de terror, meio sombria, assim como esse vilarejo. As cores são muito fortes e são muito saturadas, de um jeito bom, e passam uma ideia de outono meio medonho, sabe? Isso é muito legal, e ver todo o carinho da produção em relação ao desenho. Continuando. Chegando em Oak Haven, eles dão de cara com a cidade cheia de gente, o que não é normal de acontecer. O lugar é afastado e pequeno, então não faz muito sentido estar cheio de gente. Eles logo vão questionar o prefeito para ver o que está acontecendo, e descobre que a cidade está investindo em turismo e por isso tá cheio de gente. E para promover esse turismo, eles estão usando um boato de que encontraram o suposto fantasma de Sarah Ravencroft. Se esse sobrenome te parece familiar, é porque sim, ela é uma ancestral direta de Ben
Ravencroft. Eles estão vendendo até uma camiseta com o slogan da bruxa, promovido pelo farmacêutico da cidade, o Sr. McKnight. E também vai acontecer um show de rock da banda X-Girls, enfim, mas a gente vai falar delas mais pra frente. O prefeito diz que o fantasma se manifestou após eles começarem a construir uma réplica de uma aldeia puritana, para mostrar como que era a vida dos nativos daquele lugar nos anos 1600. E isso deixa o Ben extremamente furioso, porque segundo ele, toda essa história de fantasma reforça a ideia de que Sarah era uma bruxa mesmo, uma bruxa má, só que ele discorda completamente disso e diz que ela não era uma bruxa maligna, e sim uma Wicca, ou uma curandeira. Mas as pessoas daquele tempo perseguiram ela, acusaram ela e a condenaram à morte por uso de magia negra e bruxaria pesada. Bom, a Velma até faz uma comparação com a perseguição que houve em Salem, dando origem à história das bruxas de Salem. Fato é que o Ben está disposto a limpar o nome da família, provando que Sarah não era uma bruxa, e sim uma curandeira. Ele diz que ela tinha um diário onde ela escrevia sobre todos os pacientes que ela curou com os remédios caseiros dela. E ele quer recuperar esse diário para provar a inocência dela. Galera, daqui pra frente, ele só vai falar nesse bendito desse diário. O filme todo, tudo que ele quer é recuperar esse suposto diário que, segundo ele, tem como provar a inocência completa de Sarah. Beleza, nesse meio tempo, o Scooby cava um buraco perto de um toco de árvore aleatório que estava ali e encontra uma fivela. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante para o decorrer da história. O prefeito diz que isso é absolutamente normal, afinal, aquele lugar já foi habitado por nativos no passado, então é comum que haja coisas enterradas ali. Ele até diz que encontraram bastante coisa quando estavam construindo a aldeia puritana, e daí o Ben já se manifesta no meio da conversa perguntando se eles encontraram um livro, ou um diário, ou alguma coisa do tipo, que ele acredita ser o diário de Sarah. Eu tô falando pra vocês que esse cara tá muito interessado nesse livro, muito mesmo. Bom, o Salsicha e o Scooby vão pra um restaurante fazer uma boquinha, como sempre, e o resto da turma vai com o Ben visitar o escritório dele. Cara, você já percebeu como a comida que aparece no desenho do Scooby é sempre tão apetitosa? Olha isso, dá uma fome do caramba quando você assiste esse desenho. Meu Deus do céu, dá uma vontade de comer um bifão frito. Continuando, já no escritório de Ben, nós conhecemos um pouco do passado de Sarah, mas claro, a versão da história pela ótica do Ben. Ele diz que Sarah não era muito popular entre os médicos. Em outras palavras, ela não era benquista. Isso porque ela era uma Wicca, como eu tinha mencionado. Eu não vou entrar aqui nos detalhes disso porque é muito complexo. Então, se você tiver mais interesse nesse assunto, depois você pesquisa lá no Google que você vai achar bastante coisa. Mas basicamente, as Wiccas ou os Wiccanos são pessoas de uma religião que usam a natureza, a espiritualidade e a magia como forma de conexão. Ou seja, eles têm as suas forças ligadas com a natureza, usando ciclos lunares e tudo mais. Segundo Ben, a Sarah era esse tipo de pessoa. Ela usava seus dons para ajudar os doentes a serem curados. Ele diz que ela cuidava de seus pacientes debaixo de um carvalho que ela acreditava que tinha poderes de cura. E mais uma vez, ele fala a respeito do diário, dizendo que se encontrar esse livro, isso pode limpar de uma vez por todas o nome da família, fazendo com que as pessoas entendam que Sarah não era uma bruxa má, e sim uma Wicca. Beleza, até aí tudo bem. A noite cai e todos estão na aldeia puritana e ficam por ali esperando a aparição do até então fantasma de Oakhaven, que mais parece ser a atração principal da noite. E mais uma vez, o Ben toca no assunto desse bendito desse diário. Só que dessa vez, ele levanta a suspeita da Daphne, que fica meio intrigada com o fato dele estar muito interessado nessa porcaria desse diário. Ele não tira esse assunto da boca. Nossa, Ben parece obcecado demais por esse livro. Certo, enquanto a turma estava na aldeia puritana, o Salsicha e o Scooby, depois de levar o restaurante à falência, vão embora. E no meio do caminho, eles se deparam com o fantasma do até então Sarah Ravencroft. E correm o mais rápido que pode, porque ela lança bolas de fogo, até que eles descem a rua e esbarram com o restante da turma que estava voltando. E todos ficam bem desconfiados sobre a veracidade desse até então fantasma, e eles levantam algumas suspeitas bem interessantes, como um pouco de pólvora que tinha ali no chão, e a copa das árvores estavam todas cortadas em linha reta, e isso levanta aí uma pulga atrás da orelha na turma toda. Eles começam a fazer uma pequena investigação ali e seguem uns flashes de luzes que estava tendo ali dentro do mato e acabam chegando até as Hex Girls. As Hex meninas, que estavam ensaiando ali dentro do mato. E cara, eu me lembro a primeira vez que assisti esse filme e vi esse grupo de góticas cantando esse rock. Foi aqui
que eu tive a minha primeira paixão juvenil. Eu fiquei completamente apaixonado pela Thorne, a líder do grupo. Meu maior desejo naquela época era me casar com uma gótica igual a ela e ter 3 filhos. Eu sei, o amor na fase da puberdade não é fácil. Essa é a primeira vez que elas apareceram no universo de Scooby-Doo, e o filme nos apresenta elas trazendo uma performance muito boa com uma música bem legal. Parabéns! Beleza, o mistério continua se desenrolando, e a turma inclui as X-Girls em sua lista de suspeito, porque elas fazem umas explosões em cima do palco assim, que parece muito com os fogos que o fantasma da bruxa lança. E como de costume, a turma se separa para procurar pistas e seguir os suspeitos. O Fred se oferece para ficar de olho nas góticas, junto com a Daphne. Sim, a Daphne e o Fred dentro do mato, sozinhos. Os dois dentro do mato. Seguindo, as investigações continuam e a Velma chega até um celeiro escondido, onde vê o prefeito saindo de lá de dentro e pede pro Salsicha e o Scooby seguir ele, enquanto ela e o Ben investigam o celeiro. E lá dentro eles encontram um caminhão coletor de frutas que ainda estava quente, ou seja, alguém estava usando ele, mas quem estava e por quê? E aquela hora da noite ainda? Muito esquisito. Já a Daphne e o Fred, que estava dentro do mato sozinhos, seguem a Thorne e vê ela fazendo um tipo de ritual e conclui que ela é uma bruxa. Simples assim, eles viram a menina acender uma fumacinha assim, pronto, é uma bruxa. Bruxa! Beleza, já o Salsicha e o Scooby veem o prefeito entrando em um galpão e segue ele. E lá eles são atacados novamente pela suposta bruxa. Se vocês perceberam, nós já estamos no meio do filme. E aqui a gente praticamente já desvendou o mistério, o que é muito estranho. Na primeira vez que eu vi esse filme, eu me lembro de ter ficado pensando, ué, é só isso? Porque é justamente essa ideia que o enredo quer te passar. O filme quer que você entenda que esse fantasma aqui é o vilão principal, mesmo você olhando pra ele tendo a certeza de que é alguém fantasiado, porque tá nítido isso. Essa ideia de convencimento é o que torna toda essa trama muito legal. Você não espera que vai ter um plot twist, mas vai. Inclusive, isso foi até um conflito entre os executivos da Warner na época de lançar esse filme e os roteiristas, porque pelos executivos o filme poderia acabar aqui, sendo somente uma pessoa fantasiada, mas os roteiristas foram firmes na decisão e quiseram incluir algo mais assustador, dando sequência na trama. Continuando, a Velma bola um plano para capturar a bruxa atiradora de bola de fogo, e ele sai completamente conforme o esperado, e eles conseguem capturá-la, e descobrimos que o fantasma é ninguém mais ninguém menos que o excelentíssimo Sr. McKnight, o farmacêutico da cidade e pai da Thorne, e que também é o mesmo cara que vendia a camiseta da bruxa. Mas não era só ele que estava envolvido nisso, tinha uma porrada de gente no meio dessa situação. Até o cozinheiro do restaurante estava no meio. Tudo bem, tudo certo. Até aqui, o mistério parece ter sido resolvido. Certo? Errado. É nesse ponto que o cabaré começa a pegar fogo e que tacam gasolina na fogueira. Depois desses eventos, o pessoal se reúne no escritório do Ben para conversar sobre a Sarah, até que o prefeito e o farmacêutico chega e diz pro Ben que eles acidentalmente tinham aberto a cova de Sarah enquanto construíam a cidade puritana, mas não encontraram nada de interessante, somente a lápide dela. Nem mesmo os ossos de Sarah estavam na cova, ou seja, a cova estava vazia. E mais uma vez o Ben questiona sobre o bendito diário e pergunta se eles encontraram um livro por lá, e eles dizem que não encontraram nada, somente uma lápide. Lembra naquela cena do início do filme que o Scooby achou uma fivela perto de uma árvore? Pois é aqui que ela vai fazer sentido. A Velma pega essa fivela, aproxima do retrato de Sarah e descobre que essa fivela não é de um simples sapato velho ou de um cinto, é a fivela do diário de Sarah Ravencroft. Percebeu que o filme começou a ficar meio macabro? Pois segura aí que vai ficar muito mais. A turma toda sai de madrugada seguindo o nariz do Scooby, porque é ele que tá guiando o pessoal até o lugar de onde ele achou a fivela. E chegando lá, descobrimos que aquele toco de árvore era o carvalho que Sarah costumava ficar debaixo, atendendo seus pacientes. O Scooby começa a cavar e encontra uma caixa. Na hora que ele puxa essa caixa e o Ben abre ela, lá está ele, o suposto diário de Sarah Ravencroft. Um livro bem esquisito, na verdade. Tem uma caveira desenhada assim, é um livro bem estranho. Até a Daphne comenta, dizendo que parece ser um livro bem esquisito. E então, nós descobrimos que não é um diário de feitos milagrosos, mas sim um livro de feitiçaria da mais pura e pesada magia
maligna que existe. Cara, pelo amor de Deus, por que vocês vão mexer com o que vocês não conhecem? Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Jesus Cristo, larga isso aí. Tá igual aqueles filmes daquelas meninas burra de camisola branca que não tem o que fazer, encontra um tabuleiro Ouija e vai mexer, vai invocar um monte de demônio e depois sobra pra todo mundo. É impressionante como esse povo gosta de mexer com o que tá quieto. Continuando, o Ben revela seu plano maligno e diz que, na verdade, Sarah era uma bruxa que mexia com magia pesada e ela não foi morta pelos puritanos nos anos 1600. Isso fica claro quando o prefeito e o farmacêutico disse na cena anterior que não encontraram a alçada dela na cova, somente a lápide, ou seja, não tinha corpo para enterrar. Então, logo, não teria como Sarah ter sido morta em uma fogueira medieval, já que uma fogueira daquela jamais conseguiria desaparecer com os ossos de uma pessoa. Jamais faria os ossos virarem pó, a menos que seja uma fogueira mágica, né? Pois é, tá preparado pro plot? Se tiver de pé, senta porque a batalha é dos guerreiros. O Ben diz que Sarah foi aprisionada em vida dentro do próprio livro de feitiços por um outro grupo de Wiccas que perceberam que ela era uma bruxa maligna e que estava mexendo com magia das trevas pesada. Ou seja, ela meio que foi banida dessa realidade. Mano, você tem noção que a gente tá falando de magia negra pesada dentro do universo de Scooby-Doo? O Ben precisava do livro para trazer Sarah de volta, por isso que ele atraiu a gangue do Scooby para Oakhaven, com aquela historinha falsa de que ele só queria limpar o sobrenome da família, que Sarah era uma Wicca boazinha. Era tudo falso, só serviu para que eles conseguissem encontrar o livro, vagabundo salafrário feiticeiro safado. O clima vai ficando cada vez mais sombrio e Ben vai ficando cada vez mais descontrolado. E é impressionante como mexer com magia das trevas vai deixando a pessoa cada vez mais fora de si. O cara fica maluco. Rola uma pequena perseguição ali porque a turma precisa pegar o livro de volta, mas não dá tempo, porque é aí que ele invoca Sarah Ravencroft. Das profundezas do abismo, ela ressurge para essa realidade. Misericórdia, que trabalho satânico! E ela já aparece prometendo acabar com toda a humanidade, trazendo uma era de trevas e ruínas pro mundo todo. Quando Ben escuta isso, ele meio que tem um cagaço e volta pra realidade e percebe que Sarah é realmente muito maligna mesmo, tão maligna a ponto de acabar com o mundo. A ideia dele era governar a humanidade junto com ela, mas não é bem isso que ela quer não. Ele até tenta aprisionar ela de volta no livro, porém não consegue. Somente uma alma virtuosa pode fazer isso, e a alma do Ben é cebosa. Aí a Sarah humilha ele e aprisiona ele dentro de uma esfera de energia. Esse trouxão passou o filme todinho correndo atrás dela em busca de poder, agora termina preso. É gado demais. Brutal, acabou o meta. Tudo parecia perdido, até que a Velma lembra que a Thorne é uma Wicca por parte de mãe. Então ela tem a ideia de fazer com que a Thorne aprisione a Sarah de volta dentro do livro, porque somente uma alma virtuosa poderia fazer isso. E a Velma acredita que a Thorne tem esse poder. E como é de costume no universo de Scooby-Doo, aqui nós temos uma cena de perseguição. A diferença é que nesse enredo não tem uma música tema tocando de fundo. É um cenário bem macabro mesmo. E mais uma vez, apesar de estar com medo de verdade, a turma decide tentar resolver esse BO. Em certo momento, eles conseguem recuperar o livro e a Thorne lê o feitiço. E por incrível que pareça, ou não, funciona, e o livro engole Sarah Ravencroft de novo, mas dessa vez ela não volta pro tormento sozinha, ela arrasta o Ben pelo pé e ambos são aprisionados dentro do livro para sempre, acabando de vez com a linhagem dos Ravencroft. E a cena é boa, dá um cagaço ver ele implorando para viver. Não voltarei sozinha! Não! 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 O
filme termina com as Hex Girls fazendo um show de encerramento com toda a turma se divertindo. Eu nem preciso falar que o filme foi um absoluto sucesso, né? Ele não foi lançado no cinema, somente para VHS e DVD, e mesmo assim foi uma tacada de mestre. A Warner lucrou milhões com as cópias vendidas. Seu lançamento foi em 99, um ano após o icônico Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, que também dispensa apresentação. Esse enredo de envolver a gangue do Scooby com cenários de terror real deu muito certo. Tanto que nesse mesmo ano, a Warner encomendou o Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas. Eu não me lembro se eu já assisti esse, mas de repente se vocês quiserem eu posso trazer também. Mas e aí, comenta o que você achou e deixa a sua sugestão de filme que de repente ele pode virar um vídeo. Nós nos vemos na semana que vem, forte abraço, fui!